me daria até o nome. Eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Você. Eu estou convidando agora a minha convidada, né? Acabei de enviar o convite aqui, daqui a pouco ela deve estar entrando, né? E, gente, essa live foi meio de última hora que a gente planejou, né? E nós temos o intuito de trazer aqui algumas informações que vocês vão gostar bastante do nosso conteúdo, tá? Enquanto a Priscila chega aqui. Boa noite para quem está entrando. Gente, encaminha essa live aí para quem vocês acham que gostaria de ouvir, de receber esse conteúdo. Deixa eu mandar aqui os meus aviãozinhos, e vocês vão mandando os aviãozinhos de vocês também, tá? Para a galera assistir aqui junto com a gente, tá bom? Bom, pessoal, eu estou trazendo esse assunto aqui porque eu acredito que nós somos seres relacionais, né? Nossa vida inteira é moldada por relacionamentos, desde que nós chegamos, né, a esse mundo, nós estamos nos relacionando o tempo inteiro, né? Então, a verdade é que nós nos relacionamos o tempo inteiro. Nós nos relacionamos, antes de mais nada, antes de mais ninguém, nós nos relacionamos conosco, nós relacionamos com a gente mesmo. E eu acredito que as nossas relações externas, ou seja, com os outros, elas variam muito em função de como nós nos relacionamos conosco, né? Ou seja, com a gente mesmo, né? E para que a gente possa trazer à tona todas as nossas relações de maneira saudável, de maneira construtiva, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer quem nós somos, né? E conhecendo quem nós somos, nós vamos saber como nós nos relacionamos com a gente mesmo e, consequentemente, com o outro, né? Porque, afinal de contas, somos todos humanos, somos todos muito mais iguais que diferentes. Deixa eu ver se a Priscila já está chegando aqui. Pronto, chegou. Deixa eu distanciar um pouquinho mais para ficar mais fácil. Vocês estão... Priscila, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá conseguindo me ouvir? Meu áudio tá bom? Tá bom. O áudio também tá bom para você? Tá ótimo. Deixa eu só reposicionar aqui, porque estava aqui sozinho. Estava introduzindo aqui para o pessoal, pedindo o pessoal para mandar o aviãozinho aí para todo mundo, para os amigos, para os colegas, né, que precisam ouvir essa live com a gente, precisam desse conteúdo. Gente, para quem não conhece a Priscila, ela é uma amiga que eu conheci numa mentoria, né, que nós fizemos juntas, e que tem uma história linda, uma história incrível, que ela vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente, sobre as experiências que ela tem, sobre o conhecimento no qual ela vem se aprofundando, e essa questão dos relacionamentos que hoje, na verdade, eu iniciei falando aqui para o pessoal, Priscila, que eu acredito que nós somos seres relacionais e a gente precisa se conhecer, se entender primeiro para depois se relacionar com os outros, né? E eu acho que a conexão da Priscila caiu, gente. Poxa, que pena. Vou tentar chamar ela aqui de novo, tá? Vamos lá. Travou para a Priscila. Acho que era a conexão da Priscila que não estava muito boa. Mas calma aí que eu vou chamar ela de novo. Vamos ver se dá certo. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho. Se alguém quiser falar alguma coisa, já vai mandando aí. Pronto. Priscila voltou. Priscila, acho que sua conexão estava meio ruimzinha, né? Tava. Tiver um local... Tá, melhorou? Não, eu acho que tá bom agora. Não sei se a minha imagem tá nítida, mas eu acho que tá bom. Não, a sua imagem tá boa, então a conexão também tá. Bom, então fale um pouquinho de você, Priscila, para o pessoal conhecer você, para a gente dar início aqui ao nosso assunto. Então, boa noite, galera. Boa noite a todo mundo que atendeu ao convite e veio prestigiar a gente nesse momento. Eu tô muito feliz, dá para ver na minha cara, né, no meu rosto, que eu tô bem feliz. É um assunto que eu gosto muito de falar, que eu me identifico muito e faz parte da minha história. Então, relacionamento tóxico foi algo que eu vivi por alguns anos da minha vida. É lógico que nem sempre foi assim, né?
Mas de um período para Sim, cá, de alguns anos para cá, foi ficando mais difícil, assim, e eu fui ficando dentro desse relacionamento, criando uma dependência emocional muito, muito forte, muito difícil de me desvincular. E aí agora, em julho, fez um ano do meu divórcio e que eu consegui me libertar, né, desse relacionamento que eu vivi. Um relacionamento de 20 anos, então eu era muito jovem, né, quando eu entrei para esse relacionamento. Eu me casei com 16 anos e eu vivi por 20 anos com a mesma pessoa, né? E nem sempre foi assim, nem sempre foi ruim. A gente teve fases muito boas, mas nos últimos anos, assim, eu vivi momentos difíceis, assim, eu comigo mesma. A outra pessoa que vivia comigo não era uma pessoa má, de má índole, nunca. Mas, assim, eu vivia em um estado de cegueira, sabe? Quando você está cego, sim, quando você não se enxerga, não se conhece. E aí você acaba que se desmerece e aceita tudo que o outro, ou o mínimo que o outro tem para te oferecer. Então, foi esse, um pouquinho sim. da minha história, resumidamente, foi isso. E agora tem 2 meses que eu entrei numa mentoria, uma consultoria de profissional e também pessoal, e eu estou me desenvolvendo, e para mim está sendo, assim, maravilhoso as experiências que eu estou tendo. E não sei se tá bom a imagem, parece que o pessoal tá falando que travou. Sim. De vez em quando dá uma travadinha, mas continue que vai dar certo. Não sei se tu quer começar fazendo perguntas, se a gente Pronto, segue bom, vamos daqui. lá. Pessoal, então, quando a gente fala em relacionamento tóxico, eu queria só introduzir um pouquinho falando sobre isso. Quando a gente fala em relacionamento tóxico, naturalmente as pessoas já trazem a imagem de um relacionamento afetivo entre duas pessoas, né, que convivem juntas, casados ou não, mas que convivem juntas e que estão tendo algum tipo de dificuldade a maneira como se comportam entre si, de alguma maneira está prejudicando ao outro, né? Só que, em alguns casos, eu acredito que numa grande maioria, acontece uma situação que é assim, a pessoa que se sente prejudicada, ela começa a olhar para o outro como se esse outro fosse o problema da vida dela. Como se no momento que ela deixasse de estar com aquele outro, a vida dela fosse virar, né, um mar de rosas, ela fosse passar a se tornar alguém feliz novamente. Né? E essa é uma visão completamente equivocada. E por que eu convidei aqui a Priscila e a gente vai bater um papo aqui com o pessoal para falar sobre isso? Porque, na verdade, o que a Priscila entendeu? A Priscila entendeu que no momento que ela estava numa situação onde não estava confortável, ou seja, ela não estava mais feliz dentro daquilo, ela percebeu que, assim, existiam, sim, questões para serem desenvolvidas junto com a pessoa que estava ali ao lado dela, mas existiam muitas coisas que ela precisaria olhar para ela mesma. Não é isso, Priscila? É isso mesmo, Então, o que a assim. gente quer trazer à luz é essa visão de você olhar para dentro antes de você olhar para fora. Porque o que a gente vê é uma imensidão de ciclos viciosos na vida de muita gente e as pessoas não conseguem entender. Então, elas ficam mudando de pessoa e de parceiro e por aí vai, sendo que se ela não conseguir olhar para ela, se ela não conseguir olhar para dentro, ela não vai conseguir sanar, ela não vai conseguir solucionar o problema. E aí tem mais uma questão que é assim, quando você olha para o outro achando que ele precisa sair da sua vida para você ficar bem, o outro pode estar fazendo a mesma coisa. Né? Então a gente fica com várias pessoas o tempo inteiro mudando, né? Trocando de galho em galho, sem de fato resolver. E aí muitas vezes ele, além de não conseguir resolver os seus problemas que existiam ali naquela circunstância, ainda leva problemas, questões para outras relações, né? Então a gente cria uma espécie que um mundo meio que, como que eu poderia dizer, um mundo meio doente mesmo, né? E aí a gente chega a um ponto onde a gente vê essas situações que nós estamos vendo aí nas mídias, né? Que Eu são acho. pessoas Uhum. agredindo. Sim, pode falar, Priscila. Eu acho que o ponto de partida, eu acho que assim, o que trouxe luz para mim foi eu entender que eu não estava mais feliz e eu pensar a longo prazo. Então, assim, algo que foi
A virada de chave na minha vida foi eu olhar para dentro. Porque aí você começa a caminhar para longe de você. Você começa a aceitar tudo para continuar na relação. Você aceita, você perdoa várias vezes, diversas situações. Você, como aconteceu, né, a gente viu aí recentemente a história do Pyong, que tá aí, né, super em alta, todo mundo falando da história, que a mulher dele escondeu algumas coisas. Então, assim, eu muitas vezes tapei, escondi, não queria comentar, preferia que ninguém soubesse de coisas que eu estava vivendo, porque para mim era muito difícil, para mim era vergonhoso aquilo. Mas, a partir do momento que eu escondo dos outros e de mim, e o que eu sei, e o que eu estou vendo, sabe? Então, assim, isso é nítido, você olhar para dentro e perceber assim, será que está de acordo comigo? Será que está de acordo com os meus valores, com o que eu penso que é certo? Será que eu estou sincronizada entre pensamento, sentimento e ação? Será que é isso mesmo? E aí, nesse momento que eu comecei a olhar para dentro e pensar, tem alguma coisa errada. E futuramente, eu vou daqui 10 anos olhar para mim e eu aceitei tudo e eu perdoei tudo e eu vou estar feliz? Eu vou estar concordando com as atitudes que eu estou tendo agora? Será que eu vou concordar com o que eu tenho feito comigo mesmo? Sabe? Então, assim, o ponto de partida, o que traz luz pra gente é clarear, é olhar para dentro e clarear e saber aonde que você se encontra no teu relacionamento. Não sei se é no trabalho, se você está feliz com o teu trabalho, ou às vezes é uma amizade que tá te prejudicando, que você acaba tendo dependência com aquela amizade, sabe? Então, para mim também era algo assim que parece que você espera que o outro te faça feliz, sabe? A obrigação é da outra pessoa de te fazer feliz. Você tocou num ponto muito interessante agora, Priscila, que é exatamente esse encontro, né? Que a gente, quando colocou aqui, quando colocou o tema da nossa live, a gente colocou as relações tóxicas e a dependência emocional, que é exatamente no que você está falando aqui, de certa forma, porque voltando aqui um pouquinho sobre o que você está falando de você aceitar demais e chegar a um ponto onde você não tem mais uma espécie de identidade própria, né? É aí onde você começa a perceber que o problema não é a outra pessoa. É a sua falta realmente de identidade no sentido de dizer assim, eu sou essa pessoa, eu gosto disso ou daquilo, eu acho que eu mereço isso ou aquilo, né? E você começar a trazer de onde você traz essa deficiência, vamos dizer assim, né? De onde está partindo essa sua incapacidade, por exemplo, de ser por si só alguém feliz, né? Porque aí é onde você mesmo colocou, na dependência emocional, tem até um conceito que eu acho muito interessante, que é como se você colocasse o seu prato para que alguém faça, para que alguém componha a sua refeição. Só que a pessoa não sabe qual é o tamanho da sua fome, né? Ela não sabe o que você gosta, ela não sabe quais são as suas coisas favoritas ou não, né? Então, muitas vezes, a gente olha muito para o outro lado de uma maneira que a gente acha que o problema é tudo do outro, o erro é sempre do outro. Mas, e claro, as pessoas, normalmente, é muito comum que quando você realmente não sabe muito bem aonde você está, o que você está fazendo, quais são os seus valores, existe uma tendência muito grande de você realmente estar dentro da sua vida com pessoas que não são as mais produtivas, não são as que mais realmente colaborariam com você. Por quê? Porque você não sabe. Então, aquela coisa, se você não sabe o que você merece, o outro vai te dar o que ele quiser. Porque você não sabe o que você merece. Você não tem esse discernimento, essa clareza de que você merece muito, né? Então, quem tiver com você vai dar para você aquilo que sobrar da outra pessoa. Porque é isso que você está aceitando. Então, entenda que não é porque o outro está errando. Por que ele está errando? Porque ele realmente está dando a sobra e não está fazendo o melhor que ele pode por você. Mas por quê? Porque você está aceitando. E por que você está aceitando? Porque você carrega essa dependência emocional que muitas vezes não está ligada diretamente àquela relação daquele momento. Né? Isso pode estar ligado a outras relações que você possa ter tido até lá na sua infância, ou enfim. Então, e como você mesma falou,
isso não se reflete só no seu relacionamento afetivo, ele se reflete em toda em todo o seu campo de atuação, né? Ele se reflete nos seus relacionamentos conjugais, mas ele se reflete também no seu trabalho, ele se reflete com seus amigos, de maneira social. Então, assim, esse olhar para si é fundamental. É fundamental porque outro dia eu estava vendo, acho que o Leandro Carnal comentando uma coisa muito interessante. Olha que o Leandro Carnal, ele, assim, não tem nada de religiosidade na fala, nada disso, até porque ele se diz ateu, mas ele falou uma coisa muito interessante, que, assim, as pessoas muitas vezes juntam-se com outras e depois separam-se porque elas mesmas não querem se dar ao trabalho de se ajustar, de se auto-melhorar para permanecer ali. Então, às vezes, elas é como se fosse uma certa preguiça, entendeu? E aí elas ficam nessa de querer ir atrás de outra coisa, e depois de outra coisa, e depois de outra coisa. É como se você fosse uma criança que, quando enjoa do brinquedo, você quer brincar com outro brinquedo. Só que na vida não funciona bem assim, né? E com as relações da mesma forma. Então, é super interessante essa visão que você trouxe aí. Eu acho que nesse contexto todo, falta, assim, maturidade para muitas pessoas. Elas não são maduras, e eu não falo maduras de vivência, maduras de experiência, de tempo de vida, de idade. Eu falo não são maduras emocionalmente, elas não conhecem as emoções, elas não olham para dentro e não conseguem saber: eu estou sentindo isso, mas por que eu estou sentindo isso? Qual é o motivo? De onde vem esse sentimento? As pessoas precisam fazer o caminho de volta e olhar para dentro e se autoconhecer. Isso é muito importante, a gente conhecer a si mesmo, olhar para dentro e saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero. Isso me faz bem? Não. Então, eu vou ajustar, eu vou conversar, eu vou dialogar, porque, assim, o meu interesse, o que eu falo, a forma como que eu abordo as situações que eu já vivi, não é de maneira nenhuma incentivando ou talvez mostrando para as pessoas que relacionamento ou casamento não é bom, de maneira nenhuma. Eu gostaria, se a gente sair daqui hoje e as pessoas simplesmente colocar pelo menos uma sementinha na cabeça de uma pessoa, pelo menos colocar algo assim que ela possa refletir, ela possa pensar, ela possa olhar para si mesma e pensar: será que eu me conheço? Será que eu sei quem eu sou? Em que momento da minha vida eu estou? E ajustar o que for preciso, e dialogar, e conversar, e se entender, sabe? E não aceitar qualquer coisa. A gente não precisa, sabe? Eu penso num mundo melhor, num futuro melhor, em que as mulheres não precisem mendigar migalhas, sabe? Migalhas de amor, migalhas de compreensão, migalhas de amizade, sabe? Então, assim, que elas consigam olhar para dentro e pensar: eu mereço mais. E, assim, ó, bancar isso tudo, sabe? A gente é completo, a gente sozinho, a gente se basta. Agora, se alguém quer caminhar comigo e a gente pode se fazer feliz, a gente pode se ajudar, a gente pode se ajustar, a gente pode viver bons momentos, por que não? Né? Mas Sim. Eu sou feliz sozinha, eu amo estar sozinha, adoro. Eu descobri isso aos meus 35 anos, que eu gosto de estar sozinha. E eu gosto do silêncio, eu gosto de fazer as coisas por mim mesma, coisas que eu nem sabia, mas que eu descobri. Sim. E, assim, é uma descoberta linda. Sim, com certeza. E olha, é interessante que você falou, tem uma passagenzinha que é bíblica, não me lembro agora exatamente qual, mas que diz que tudo que se expõe à luz se torna luz, né? Então, assim, é interessante que, assim, você tenha colocado essa questão de que não é porque você, porventura, está se sentindo bem sozinho que as pessoas precisam necessariamente estar. E, assim, eu diria que é uma pseudo-verdade que as pessoas andaram dizendo por aí, que você também aliás, infelizmente, hoje a gente tem até uma máxima, né? Que as pessoas falam muito sobre que relacionamento é difícil, isso e aquilo outro. Só que o que acontece é que não é que relacionamento em si seja difícil, é que as pessoas precisam realmente parar para olhar, né, individualmente para cada um. E o legal, assim, acho que o mais mágico de tudo isso é que, assim, quando você começa a olhar para você começa a trazer à luz, né, para a sua situação, para a pessoa que você é, de modo que você começa a despertar mesmo para tudo isso, para toda essa questão do seu merecimento. De uma maneira ou de outra, você vai acabar impactando a pessoa que está do seu lado. De uma maneira ou de outra, a pessoa vai começar a enxergar em você quem você realmente é, né? E aí, claro, em algum momento ela vai ter que fazer a escolha de
saber se ela vai te tratar como você merece, né? Como você quer, ou se ela realmente vai embora. E aí tudo bem, é uma escolha dela. E aí cabe a gente também escolher, respeitar as escolhas das pessoas, aceitar, né? Porque eu costumo dizer que assim, o que acontece com as pessoas, de as pessoas não respeitarem a escolha do outro, é que muitas vezes ela se apega a uma projeção que ela fez no outro, né? Só que o outro não fez aquela projeção. Quem fez foi você, né? Então é legal que assim, as pessoas querem que o outro faça as coisas baseado na projeção que ela fez para ele, né? É como se meus pais, eles dissessem para mim, olha, você vai crescer, você vai trabalhar fazendo tal coisa, você vai ser tal profissão, tal profissional. E aí que eu chego na minha fase adulta e eu falo assim, nossa, mas e se eu não for isso aqui? E aí os meus pais vão se frustrar. E que isso é uma realidade também, né? Isso é uma realidade. E aí, trazendo aqui para as questões relacionais, acontece muito isso, sabe? As pessoas entram demandando demais do outro, né? Porque ele criou na cabeça dele uma projeção enorme para aquela relação ou para aquela pessoa, né? E aí, no momento que aquela pessoa não fornece aquilo que ela projetou para a relação, ela se frustra. Uhum. E no que ela se frustra, vai se criando cada vez mais dificuldades. E aí é preciso realmente parar, ter um olhar maduro, de fato. Isso não tem nada a ver com idade, isso não tem nada a ver nem com experiências, na verdade. É basicamente você se despir dos seus preconceitos, dos seus medos, né? E você ser claro e aberto, né? Porque, afinal de contas, se você convive com alguém que você escolheu, você precisa ter clareza, você precisa ter comunicação, né? E outro dia eu fiz um post falando a respeito disso, que até eu comentei que comunicação é fundamental, mas se não for clara, ela não funciona. E essa realmente, eu acredito muito nisso. Né? Eu então, acho assim, que... quando você é claro, sim. Eu acho então, que quando você é claro, quando você é objetivo e você diz exatamente o que você quer, cabe a outra pessoa também entender, né? Ela pode não entender na primeira, mas na segunda, na terceira, em algum momento ela vai entender. E por que eu estou trazendo isso? Para que a gente também não comece a achar que, nossa, a gente vai começar a acabar com todos os relacionamentos. Não, é o contrário. A gente vai resolver os problemas desses relacionamentos. Partindo de quem? Partindo de você. Se você está chegando, se essa informação que nós estamos dando aqui agora está chegando em você, é porque é você que precisa dar esse pontapé inicial. É você que precisa dar esse primeiro passo. É você que precisa olhar para você um pouquinho, né? Parar um pouquinho, porque às vezes a vida pede para a gente parar um pouquinho e olhar para a gente. Né? A gente corre tanto, a gente anda tanto, a gente vive o tempo inteiro. Hoje em dia virou moda você falar assim, como é que tá o dia? Ih, tá muito corrido, e não sei o quê, minha agenda tá lotada, e não sei o quê. Virou moda e parece bonito falar isso, né? Parece bonito, só que não é bem assim, né? O nosso corpo tá lá operando a todo vapor. Então chega um momento que ele olha para você e fala, ou você para ou eu paro você, né? Então eu acho que chega um momento que a gente precisa parar, olhar um pouquinho para você. Então se você, como você mesmo falou, nós temos aqui algumas pessoas nessa live, vamos ter outras pessoas assistindo, mas assim, se essas informações estão chegando para você, receba, aceite e faça alguma coisa com elas, porque é para você, sabe? É para você realmente dar esse passo, é para você começar a olhar para você, refletir, tirar todos os seus, como eu disse, os seus preconceitos, os seus medos, né? Se tornar realmente, olhar para você como você realmente é e ser claro com as pessoas que estão à sua volta. E aí eu volto a dizer, não estou falando só de relacionamentos conjugais. Eu vejo situações, Priscila, de pessoas que estão adoecendo, dentro inclusive de organizações. Por quê? Porque ela não consegue chegar para a pessoa e falar, olha, isso me incomoda. Eu gostaria que você, por favor, fizesse diferente, se você puder. Eu acho Entende? importante... E isso só vem se você tiver clareza. Eu acho importante, Edilene, eu acho que uma coisa importante para a gente falar é sobre estabelecer acordos. Assim, eu acho que você estabelecer acordos, você deixar claro para o outro o que você espera, qual é a tua pretensão, em que momento da tua vida você está. Então, eu acho que estabelecer acordos, o que a gente conversa com o outro, o que é acordado com o outro, o que a gente consegue ter uma boa comunicação, isso só tem a trazer benefícios, seja para o ambiente de trabalho, seja para uma amizade,
seja para fazer uma live, como a gente está fazendo. Então, assim, é um acordo, é uma conversa, é estabelecer um acordo. E a pessoa concordar contigo, ou vocês poderem discutir o que faz sentido um para o outro, isso é muito importante. E as pessoas parece que evitam essa conversa, evitam. Pode ser que o outro se ofenda, mas por que o outro vai se ofender? Se você está conversando, se você está abrindo uma conversa, se você está dando abertura para uma conversa, né? Então eu não vejo motivo para as pessoas fugirem do que é desconfortável, sabe? As pessoas parecem que fogem, que não querem olhar para aquilo que tá desconfortável. Então, assim, eu tô conseguindo levar, eu vou levar desse jeito mesmo, eu vou seguir assim, mas isso tá errado, porque o que vai acumulando, aquilo vai acumulando, e no momento que você vai falar é porque você já tá saturado. Aí tem como ser alguma coisa agradável, tem como ser uma conversa agradável se você tá esgotado, se você não cabe mais nada dentro de você. É muito difícil. Sim. É muito difícil ser uma conversa agradável, ser uma conversa sem raiva, sem rancor, sem sentimento, né? Sem julgamento. Sem julgamento. Né? Sem julgamento. Eu preparei um post, mas não fiz ainda, falando exatamente sobre isso. Que, assim, todo julgamento por si só é falho. Né? E por que eu acredito nisso? Porque o julgamento, ele vem carregado de crenças suas. Então, quando você olha para o outro, você aponta o dedo para o outro, no sentido de uma conversa, por exemplo, né? Quando você não deixa que o outro seja quem ele de fato é, para falar o que ele sente, o que ele pensa, é porque você já vem cheio você já vem com uma emoção muito grande em torno daquilo. Quer dizer, você já tem uma carga de crenças sobre aquilo, que não importa o que o outro fale, o seu filtro já está sujo, vamos dizer assim. Então, tudo que passar ali já vai ficar ruim no final. Eu falo então, sempre. É muito interessante. Eu falo sempre para evite levar para o lado pessoal. Simples, e levar para o lado pessoal é muito isso, é muito julgamento, né? Se você simplesmente, a outra pessoa falar, ou outra pessoa colocar uma situação, e você simplesmente aceitar sem pegar para você, parece que tudo as pessoas levam pro coração, tudo elas entendem que é pessoal, falou para mim, é comigo. Não, gente, às vezes a pessoa não tá num dia bom, às vezes a pessoa aconteceu alguma coisa, ela não tá atenta, não tá consciente do que ela está fazendo, sabe? A pessoa não tá ali consciente, ela tá no automático. Então, não é contigo, não é comigo. É a situação do momento, é o cenário do momento. Se as pessoas simplesmente entenderem isso ou aceitarem isso, que nem tudo é para mim, é exatamente comigo, nem tudo é problema meu, a gente tem uma vida muito mais leve, sem tanto peso, não carrega tanto esse sentimento, esses rancores, se decepciona com qualquer coisa, né? Hoje as pessoas se decepcionam com uma palavra atravessada que você fala, né? Ou que escutam, ou um bom dia que a outra pessoa não diz, né? Uhum. Exato. E assim, você falou aí sobre se decepcionar, e realmente, a decepção, assim como a frustração, assim como essa questão da projeção que eu coloquei, ela é uma coisa que é da pessoa, né? Quer dizer, cada um precisa lidar com as coisas que chegam a isso, com o fato de você ter esperado algo e ter vindo outra coisa diferente. E como você mesmo disse, não colocar emoção em torno disso, se ater aos fatos, né? Quais são os fatos? Os fatos são esses, aconteceu isso, ponto. Como a gente pode resolver? Porque realmente as pessoas estão, hoje em dia, aliás, acho que sempre, mas hoje em dia a gente está vendo mais porque as coisas estão mais visíveis, né? Através das redes sociais, através das mídias e tudo mais. Mas aí até como eu ia comentar, hoje em dia nós estamos tendo aí toda hora situações de pessoas super famosas, pessoas que, sabe, que, assim, questões financeiras não é um problema, porque a gente acredita muito que esses problemas vêm muito das pessoas com um nível de cultura menor, só que não é bem assim. Isso acontece em todos os locais, né? E aí a gente tem aí situações que a gente vem presenciando, que a gente vem vendo, de agressões, de coisas realmente absurdas, né? E tudo isso por quê? Porque a gente continua olhando para o outro, achando que o problema é o outro, né? E como você mesmo disse, a gente tem alguns casos aí, como é o caso do Pyong, né? Que tivemos que houve aí realmente muitas coisas e que a pessoa tem que parar e pensar até onde eu aceito, até onde eu suporto, por que eu suporto isso, por que eu aceito isso, né? E assim tem outras situações também, onde, como eu disse, as pessoas já estão meio adoecidas de não ter aquela capacidade, aquela coragem de chegar e resolver alguma coisa
no momento certo, no momento ideal, e deixar que as coisas tomem uma proporção grande demais. E você já não consiga meio que sanar, né? Não consiga mais sair daquela situação. Então, é importante que a pessoa traga realmente à luz a sua situação atual. Qual é o meu momento, né? Como é o meu momento? Nesse momento, como é que eu estou vivendo, assim? Vamos botar numa balança os pontos maiores, os pontos fortes, os pontos fracos, assim, como é que tá esse equilíbrio, né? Porque todo mundo precisa contribuir e receber. É sempre assim, um dar e receber constante. E aí, será que essa balança está equilibrada? Né? E o que eu acho interessante, Edilene, que eu acho importante também além de fazer esse peso na balança, é colocar numa linha do tempo futuro, sabe? É pensar assim, se eu continuar nesse relacionamento ou nessa situação por mais 5 anos, como eu vou estar daqui 5 anos vivendo dessa forma? Será que eu vou estar feliz? Isso tá me satisfazendo? Tá me fazendo bem? Sabe? E aí você começa a pensar e assim, e a resposta tá dentro de cada um, sabe? A resposta Sim. está dentro de cada um. Eu fui para terapia, foi um momento muito difícil, foram muitos anos do relacionamento, né, que eu tive, então eu fui para terapia, eu indico para todo mundo, eu acho assim que me abriu os olhos me fez enxergar coisas que eu sozinha eu não conseguia, sabe? Então era uma dependência emocional gigante que eu tinha com o outro, sabe? Com a outra pessoa. E eu fui para terapia e assim, eu acho que as perguntas certas, sabe? O Jean, que é a pessoa que fez o psicanalista que né, fez a terapia comigo, enfim, o profissional, e ele foi maravilhoso, ele foi perfeito nas perguntas certas, sabe? E ele foi perguntando, ele foi seguindo uma linha, ele não me direcionava, ele não me dava respostas. Ele me fazia pensar, porque as respostas estão dentro de cada um. A resposta estava aqui dentro, estava dentro de mim a resposta. Eu não conseguia enxergar, eu tinha medo, sabe? O medo paralisa, o medo não te deixa enxergar as coisas como elas são. E todos os gatilhos mentais, sabe? Por mais que a outra pessoa não tenha conhecimento de que ela usava os gatilhos mentais, ou que ela não tenha conhecimento, talvez, né, dessa colocação, mas eram gatilhos mentais, sabe? Não tinha consciência, né, Priscila? Consciência. Eram gatilhos mentais porque, assim, as frases, sabe? As colocações eram colocações, assim, sempre diminuindo, sabe? Sempre me diminuindo, sempre me deixando, parece que me prendendo, sabe? E é isso mesmo, as pessoas querem manter você, as pessoas querem manter você ali onde você está, porque se tá bom para elas, entende? Então, você tem que ficar ali, porque para você pode não estar tão confortável, mas para o outro está. Né? Ou assim por apego, ou por costume, ou por conformismo, né? Tô acostumado do jeito que eu estou, né? E então, assim, os gatilhos que ele usava muito comigo. Vou citar alguns aqui, porque pode ter pessoas que estejam vivendo isso, né? Pode ter pessoas que estejam nessa situação, né? E ele usava muito, ninguém vai querer você, sabe? As pessoas hoje em dia no mundo, elas não querem relacionamento. Você tem que pensar um pouquinho que por mais que a gente esteja nesse relacionamento que não está sendo tão feliz nesse momento, mas a gente está junto. E eu assumo você, né? Eu estou com você, eu sou o pai dos seus filhos, então você tem que pensar um pouquinho nesse sentido, sabe? Então ele falava, ele usava esses gatilhos assim, ninguém vai querer você, você já passou dos 30 anos, você tem 3 filhos, ninguém vai querer você, só vão querer você pra brincadeira, enfim, sabe? Era essas palavras maldosas, sabe? E eu pegava tudo aquilo e pensava, ele tem razão. Assim, eu preciso ficar com essa pessoa porque ele é o pai dos meus filhos, porque a gente está junto nesse relacionamento há tanto tempo e porque bem ou mal, né? Bom ou ruim, mas essa pessoa me assume, essa pessoa sai comigo na rua, né? Essa pessoa, a gente vai viajar juntos, a gente faz tudo junto, sabe? Então era isso, sabe, que eu ouvia e que de certa forma eu acreditava. De certa forma, aquilo entrava dentro de mim, entrava na minha mente e me bloqueava de tentar viver sozinha, de tentar viver por mim, assim, e daí ainda te cria mais coisas, assim, que você parece que você não vai conseguir viver sozinha, né?
Você só vai Sim, existir se você tiver alguém do seu lado. Porque é uma bobeira, né? A gente pensar assim, nós somos únicos. Viemos sozinhos sim. e vamos voltar sozinhos, né? Sim, não, com certeza, com certeza. Eu acho que assim são. Tenho certeza que algumas pessoas tão, estão vivendo, ou já viveram, ou conhecem alguém que vive algo parecido. E isso realmente assim é uma realidade, né? Uma realidade muito maior do que nós até podemos, até meio que imaginar, que realmente são dados muito alarmantes o que a gente vê todos os dias em relação a isso. E assim, só existe um caminho, né? Só existe um caminho. Porque é aquela história, as pessoas te tratam como você se trata, né? Então, assim, acho que a partir do momento que você olhou para vocês e falou, não, isso não mereço Não isso, faz sentido. eu não quero isso não faz sentido para mim, né? Não é o que eu quero para minha vida, né? Você poderia também ter chegado e ter falado, olha, vamos ajustar isso, e suponhamos que a pessoa tivesse falado, não quero ajustar, tudo bem também, né? Você já tinha tomado sua decisão de que você não aceitaria mais. Mas aí é realmente de cada um, cada situação é uma situação diferente, a gente também não pode generalizar, todo mundo precisa Não. fazer a mesma coisa que o outro fez, claro que não. Mas o primeiro ponto é exatamente esse, é você olhar para você com um olhar sem medos, né? Sem diminuir um pouco a autocrítica, né? Porque afinal de contas a gente realmente é único. Olha, se as pessoas tivessem a noção da importância que elas têm simplesmente por ser, por existir, sabe? Porque eu vi uma postagem hoje do Jacob, né? Nosso mentor maravilhoso, que falou uma coisa muito interessante. A sua vida é um pouquinho nossa e a nossa vida é um pouquinho sua, entende? Então, toda vez que você toma uma decisão de modo a prejudicar a sua própria vida, você sabe como está prejudicando todo mundo. Porque você está deixando essa herança para quem vem depois de você, né? Então, assim, cria-se ali uma crença em torno daquilo. Isso, Edilene, é baixo merecimento, sabe? É Sim, a pessoa ter um baixo merecimento, a pessoa não tem autoconfiança, a sabe? questão da autoestima, Priscila? Porque, assim, quando a gente fala em autoestima, as pessoas já trazem para a cabeça aquela imagem de uma pessoa perfeita, de que você é linda, que você não tem nada a ver. A autoestima, basicamente, é a sua capacidade de acreditar em você mesmo, independente de onde e como você está. É você realmente acreditar que você o melhor, né? E que você merece o melhor, independente de como das circunstâncias onde você se encontra, né? Eu acho que Então, isso independente do cenário, independente do cenário que você está, independente do que está à sua volta, só está dentro de você o poder, né? O poder de mudar. E aí você tem que, de alguma forma você precisa se amar, né? Olhar para você, se tratar com carinho. Isso é muito importante. Assim, eu não julgo mais as minhas atitudes, eu não julgo mais as minhas aceitações, o que eu vivi, eu simplesmente aceito, aconteceu, era o melhor que eu podia fazer naquele momento, com o que eu pensava. Eu não podia fazer nada diferente, porque era o melhor que eu pude fazer naquele momento, ou né, naquele período. Mas assim, eu olho para mim e penso, meu Deus, como que tu conseguiu? Como que tu foi capaz de perdoar tantas vezes? Por quê? Né? Porque assim, porque a pessoa deu várias provas de que não ia mudar. Vários momentos, sabe? E aí vinha de novo, aconteceu de novo, descobrir de novo, enfim, a casa caiu de novo, sabe? Assim, várias situações delicadas que magoam, que entristecem, que te fazem chorar, que te fazem mal. E aí a pessoa vinha todo, eu não vai mais acontecer, me perdoa. E, assim, e eu via a verdade nos olhos, sabe? Eu via o desejo da mudança. Só que mudar é muito difícil, né? sim, E sim. aí ia lá de E aí novo, a perdoava e autocrítica da começava pessoa, né? tudo de novo, sabe? Então, quando eu olho para a situação, eu penso, meu Deus, como que tu conseguiu tantas vezes? Como que tu não enxergou que não tinha mudança? Mas hoje
eu não me pego mais pensando nisso, sabe? É em momentos assim que eu vou dividir, que eu vou contar alguma coisa, que aí eu busco essas memórias, mas não é algo que eu me pego pensando, que eu fico me Sim, julgando, sim. assim. Já me perdoei, já perdoei o outro, sabe? Não tenho mais nada, não levo mais nada disso pro coração. Sim. Sim, com certeza. E assim, realmente você se colocar numa posição de julgamento até consigo mesmo não faz o menor sentido, não te leva a nada, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que aceitar que o que você poderia fazer naquele momento era exatamente o que você fez. Uhum. E assim, a gente tem um péssimo hábito de estar hoje querendo ser lá atrás quem a gente é hoje, só que não é assim. Se a Não. gente é o que a gente é hoje, é porque a gente foi tudo que a gente foi lá atrás. Isso Hoje, é tudo você. experiência, né? Assim, se eu sou essa Sim. mulher hoje, se eu sou essa Priscila hoje, E é o porque mais eu vivi legal. algumas coisas, né? Eu aprendi, entende? Eu consegui pegar tudo aquilo que não me fazia bem e colocar em aprendizado, para mim poder o quê? Evoluir, para mim ser uma pessoa melhor, sabe? Para mim ajudar outras pessoas, para mim abrir os olhos de outras mulheres que estão vivendo nessas situações, colocar uma luz, sabe? Colocar um ponto de interrogação dentro da cabeça, assim, será que é isso? Será que isso é o melhor que eu posso fazer por mim? Será que não tem nada de mais maravilhoso na vida para mim? Será que nada de melhor me espera no futuro? E assim, as pessoas que passaram por você também são pessoas que você deveria agradecer por tê-las Claro. tido de alguma forma, né? Porque elas que de alguma forma fizeram com que você enxergasse algo que você não enxergava, né? Elas que meio que de alguma maneira aquela história da parábola do sapo, né? Eles que jogaram você ali aquela panela quente e você foi lá e saltou e você falou não é, porque você poderia ficar vivendo ali de boa e passar a vida inteira, né? Mas se a pessoa veio meio que te cutucou e doeu, entendeu? Você começa a falar, nossa, eu não quero isso, não é assim, entendeu? E aí isso faz com que você repense, faz com que você dê um passo e repense realmente o que você É você quer, o que desenhar a você tua está história, fazendo. né? É você escrever para frente, não ficar pensando no que passou, não ficar se maltratando, se machucando pelo que passou, mas você Até escrever a tua porque história futura a longo prazo, é isso que eu quero. Trazer clareza para isso, sabe? É isso que eu quero. Eu vou viver assim até quando? Eu mereço isso, eu mereço mais. É clareza, é trazer luz mesmo para o momento atual, para sim, o momento que você está vivendo, né? e projetar realmente o que você quer lá para frente. Até porque o passado ele não existe, né? O que é o passado? É só uma fotografia na sua cabeça, é só uma imagem. Não existe, você não consegue voltar lá e fazer absolutamente nada. Mas agora você pode. Onde você está aqui, Agora você a pode gente tem fazer tudo. é que demora um pouco para entender, né, Edilene? Eu acho que as pessoas demoram para acordar, sabe? Eu falo muito do despertar. Eu depois de tudo isso, só me trouxe coisas assim boas, sabe? Porque eu despertei, eu acordei, eu consigo me olhar de outra forma, eu consigo estar presente, porque era algo assim que era tudo no piloto automático, sabe? Era só existindo. Eu não estava Uhum. com o poder da minha vida nas mãos, eu não era dona de mim. Sabe quando você olha assim para você e pensa, mas não tá de acordo, né? Tu não tá sendo congruente, sabe? Com o que você pensa, com o que você sente, com o que você vive. Então, Uhum. me fez acordar esse despertar de olhar para dentro. Hoje eu penso muito, será que faz sentido para mim? Será que isso vai me roubar de mim de alguma forma? Será que eu vou me doar? Estou me doando demais? Meu Deus, peraí. Então, hoje eu penso muito nisso, sabe? Será que está me fazendo bem? Eu estou feliz? Eu estou confortável? E aprender a dizer não, eu acho assim que também isso despertou em mim, sabe? Olhar primeiro para mim, a gente precisa olhar para a gente como a pessoa mais importante da nossa vida. A gente dá importância para os outros, a gente dá importância para todo mundo, a gente deixa a gente de lado. Quantas vezes, muitas vezes, muitas situações, não só no relacionamento, mas em outras situações, me deixava de lado. Eu sou por Uhum. último, se der, eu faço. Uhum. Se eu conseguir, eu faço na correria, sempre eu me deixando de lado, eu sendo o último,
sabe? E aí hoje você pensa, Uhum. não, eu sou em primeiro. Primeiro eu. Né? Eu sou em primeiro lugar, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu acho que as pessoas precisam se olhar dessa forma, precisam olhar para elas mesmas e se E darem é valor. interessante que, sim, e é interessante que no momento que você olha e fala assim, eu sou a pessoa mais importante, automaticamente, porque assim, a gente também não pode olhar e falar, nossa, eu sou a pessoa mais importante, eu quero que todo mundo faça tudo por Não, mim. não com egoísmo, né? Exato. Então, é importante que quando você vê sobre isso, você comece a ver também que se você é a pessoa mais importante para você no mundo, então você também é a pessoa responsável por dar a você o que você quer do É mundo, isso mesmo. né? Então, é você que tem que trazer para você a plenitude, a felicidade, a Autorresponsabilidade. alegria, sabe? A autorresponsabilidade, exato. Então, quando cada um, é aquela história da formiguinha, cada um fazendo a sua parte, tá tudo certo, tudo acontece. Agora, quando você não se coloca meio que em último lugar, é como se você fizesse assim, eu não cobro muito de mim, então vou também me deixando para depois. Então, sabe, funciona muito mais ou menos assim. Eu vejo muito que as pessoas às vezes gostam muito de se comparar aos outros, né? Eu acho que você só fica infeliz quando você se compara com o outro, quando você não está fazendo o melhor que você pode. É Porque isso quando você está mesmo. fazendo o melhor que você pode, você vai se comparar para quê? Você já está fazendo o melhor que você pode. Você já está dentro do seu máximo, daquilo que você acredita ser o melhor para você, e aí daquilo que você acredita ser o que você mais contribui, né, com os outros, com o mundo. Então, não tem por que você se comparar com o outro, porque cada um está numa jornada diferente, numa circunstância diferente, né? E cada um está aprendendo em um momento diferente. É, Então, a é muito interessante comparação, olhar por esse lado. a comparação hoje, assim, para mim, eu já me comparei muito, a gente, né, nesse tempo perdida, nesse tempo vivendo inconsciente, né, que a gente fala que a gente não está presente, meu Deus. Sim. Mas nesse período, hoje eu aprendi, eu só me comparo comigo mesmo. Será que eu estou sendo melhor que ontem? Será que eu estou evoluindo? Meus pensamentos têm sido mais positivos, sabe? Se conhecer, é se ajudar, ser a melhor pessoa que você pode ser. Então, assim, a comparação é Sim. eu comigo mesma. Amanhã eu quero ser melhor que hoje. Eu quero ser, eu preciso ser. Outra, não esquece de fazer o print, hein? Vamos pedir pro pessoal fazer o print Sim. Vamos fazer o print daquilo. da live. Sim, da live. Tem um pessoal falando aqui na live, inclusive, ó, que já se comparou muito, aproveitando aqui que a gente está Eu falando vi os sobre o assunto. comentários, eu vi os Nossa amiga comentários, Lu sim. aqui, que você está vendo aqui, eu não consegui acompanhar muito bem, mas a Lu está dizendo aqui que já se comparou muito, que se compara, né? Deixa eu só Ela, olhar ela, aqui. ela comentou em um outro comentário mais para Se cima comparou que ela muito. aprendeu com o sofrimento. Ela aprendeu muito com o sofrimento. E isso foi bem a parte que eu estava comentando, né, das minhas experiências. E ela colocou ali, eu aprendi muito com o sofrimento. E é isso mesmo, o sofrimento vem para ensinar, né? A gente aprende mesmo. Sim. Mas assim, a gente também não pode se identificar com isso, né? E achar que a gente precisa estar toda hora sofrendo para Não, aprender. A gente não, muito pelo contrário, a gente quanto mais você olha para as coisas de uma maneira natural, de uma maneira onde você mesmo colocou, com aceitação daquilo que você não consegue mudar, daquilo que você não consegue fazer diferente, não fazer nada, ou seja, está abaixo da sua capacidade de mudar, aceitar, mas aceitar isso de uma maneira realmente leve, de uma maneira realmente tranquila, entender que todas as pessoas têm escolhas, você faz as suas, as pessoas fazem as delas, e nem sempre a escolha dela vai ser congruente com a sua, nem sempre ela vai fazer uma escolha que atende também à sua necessidade. Pode ser que às vezes atenda só a dela, mas a partir do momento que você olha também para esse lado, você percebe que você também pode fazer escolhas sem pensar muitas vezes no outro, né? Ou seja, você não no sentido de prejudicar o outro, mas você pode fazer escolhas pensando realmente no que é melhor para você, né? E que cabe ao outro lidar com isso, né? Cabe ao outro respeitar e aceitar também as suas escolhas, né? E aí essas escolhas, elas vão desde coisas maiores, né? Desde entrar ou sair de uma relação, de um emprego, de uma amizade, como também decisões pequenas de ir a algum lugar ou de deixar de ir, né? De fazer uma coisa que você gosta e que muitas vezes por você estar tão adormecido dentro de uma situação, você se anula
né? Você deixa de fazer as coisas que você realmente gosta e quando você vê, você se anulou, você já não sabe mais quem você Às né? Você vezes já não sabe você, mais o que você em alguns gosta. momentos você não coloca mais a tua opinião, você não coloca mais o que você pensa, você deixa de ir. É realmente assim, você às vezes não quer ir a algum lugar e você acaba indo, não, eu vou ir pelo outro, mas será que sempre é pelo outro? Será que as escolhas têm que ser sempre pelo outro? Será que eu não posso escolher por mim nunca? Né? Em momento nenhum eu vou poder escolher por mim? Não, peraí. Mas e eu? Fico aonde nesse contexto todo? Será que eu não posso olhar um pouco para mim? Então é muito isso, sabe? E sabe o que é mais legal, Priscila? É que assim, ó, quando você começa, eu fico sempre tentando te cortar, sem querer. Mas assim, sabe o que é mais legal? É que assim, quando você começa a falar não, quando você começa a se posicionar e você dizer, eu gosto disso, eu gosto de fazer isso, eu não gosto de ir a esse lugar, eu gosto de fazer outras coisas. As pessoas começam a respeitar mais as suas vontades. Elas começam a respeitar mais as suas decisões, né? Porque antes você não fazia, antes você não tinha escolhas, né? Antes você se deixava levar, né? Para ir para lugares onde existem pessoas que muitas vezes você nem se É, sente confortável, né? sim. Você está lá porque alguém foi, você precisou ir junto, aquela coisa toda. E aí, quando você olha e fala, olha, não existe nada mais libertador do que alguém te falar, vamos para lugar X, você não quer, você fala, não vou, não quero ir. E tá tudo bem. Maravilhoso. As pessoas aprendem que você tem escolha, que você faz escolha e que tá tudo bem. É, E ninguém vai ficar. Porque o que acontece é assim, ó, as pessoas, elas começam. Por que as pessoas se deixam tanto levar pelas outras? Porque elas acham, elas querem ser aceitas, né? O primeiro ponto é que a gente quer ser aceito. Isso é uma coisa natural do ser humano. O ser humano quer ser aceito em sociedade, né? Ele quer pertencer à sociedade. Isso é um princípio que está lá em Bert Hellinger. Então, assim, para buscar essa aceitação, muitas vezes deixa de ser quem realmente é, deixa de fazer o que gosta, deixa de ter a sua identidade para estar presente, pertencente a um grupo, né? Seja ele qual for, ou a uma pessoa, né? E aí, o que acontece? Ele acredita, lá no seu íntimo, que pode ser consciente ou não, essa pessoa acredita que se ela não falar, ou melhor, se ela falar não para as pessoas não vão mais querer estar com ela. As pessoas não vão mais valorizá-la, as pessoas não vão mais gostar delas. E elas vão se sentir distantes, não pertencentes mais àquelas pessoas. E não é bem assim. É exatamente o contrário. Quando você começa a falar, não, eu gosto disso, eu faço isso, ou então não gosto disso, não gosto daquilo, a pessoa começa a te respeitar, ela começa a entender o seu lado também. é uma E tem também, Priscila, só rapidinho para encerrar aqui para você falar, a questão da comunicação não violenta, né? Quer dizer, você tem também que saber se posicionar. Eu tenho uma máxima comigo que eu aplico muito, converso muito no trabalho sobre isso com algumas pessoas, que é assim, não é o que você diz que importa. O que é importa é como como você diz, né? o como Sim, você diz é muito importante. Não é o fato de você dizer não quer dizer nada, mas existe a forma de você dizer não. A forma como que você comunica, né? Você não precisa ser sim. agressivo, né? Uma colocação sobre tudo isso. Eu acho que uma frase que é perfeita é quando você começa a dizer não para o outro, você diz mais sim para você mesmo, sabe? Todos os Uhum. nãos que você diz para o externo, para o que está à sua volta, é o sim que você diz para você. Porque a gente tem Uhum. muita dificuldade, eu acho que não é só eu, não é só nós, mas a gente tem muita dificuldade de dizer Sim. não. É no trabalho, é na amizade, é no relacionamento. Você quer agradar sempre o outro. Mas em que momento você Uhum. vai agradar a si mesmo, sabe? Então, em algum Uhum. momento que você está desconfortável e você diz não para o outro, você está dizendo muitos sims para você. Eu quero só agradecer aqui, tem algumas pessoas, o Gustavo, que é lá da nossa mentoria, nosso colega, está aqui comentando. Sim. Obrigada, Gustavo, pela participação. A Luma, né? A Luma Martins, ou Lu Martins, que está aqui falando que ela se sente mais segura, ela se ama mais. Isso é muito ligado ao autoconhecimento, né? Autoconhecimento é Mas tudo, também ele falou aqui. muda a vida da gente mesmo. Sim. A Graça é sua irmã? Sim,
Um cheiro aí pra Grazi também, que tá Ai, acompanhando aqui a gente. um beijo bem gostoso no coração. Sim. Bom, você tem mais coisas para falar? Não, Você, não, o de pessoal minha ainda tá parte eu acho aí, que a tá, gente Priscila? O contribuiu pessoal tá aí bastante, a gente esperando a já gente tá. falar. Não, gente, olha, eu quero agradecer demais as pessoas que estão com a gente aqui. A gente está fazendo esse trabalho hoje e a gente vai continuar fazendo, porque realmente o nosso intuito, antes de qualquer coisa, é contribuir mesmo com as pessoas, né? A gente sabe que, como eu disse anteriormente, a nossa vida não é só nossa. Ela é nossa e ela também é do mundo. Então, assim, cabe a nós contribuirmos de alguma forma, né, com as pessoas ao nosso redor. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? O que a gente se propôs. E estamos realmente aqui dando o nosso melhor para isso. E esperamos como você disse, se algumas pessoas, 2, 3 pessoas conseguirem sentir essa energia, conseguir sentir esse start para mudar, para fazer, tomar uma atitude diferente na sua vida, a gente vai ficar muito feliz, porque é para isso que nós estamos aqui, a gente se propôs a estar aqui para isso. E é isso. Deixo com você a palavra agora, Priscila. Eu quero agradecer mesmo de coração todo mundo que esteve aqui participando com a gente, que comentou, que divulgou, que compartilhou. Então, eu fico bem feliz, eu fico muito grata. Eu até estava tomando um vinho porque eu estava nervosa. Falei, gente, eu vou tomar um vinho porque eu tô nervosa. É a Eu primeira esqueci a água, live. eu esqueci a água. Eu tô aqui, quando eu sair, eu vou tomar 3 litros de água. E eu vi outro dia uma pessoa, só para dividir, para encerrar, eu vi outro dia uma pessoa famosa fazendo uma live e olhei, ela tava com uma taça de vinho, eu falei, meu Deus! Aí ela falou assim na live, ela disse, gente, eu vou tomar um golinho de vinho porque eu tô um pouco nervosa, eu sempre fico ansiosa, acelerada, frio na barriga. Aí eu pensei assim, quando eu fizer a minha live, eu também vou tomar um golinho de vinho para mim me acalmar. Gente, nem demorou tanto. A gente Não, às foi vezes rápido, pensa nossa. involuntário, sabe? Às vezes a gente joga um pensamento para o universo involuntário, um desejo involuntário, assim, sem muito peso, né? E foi tão fácil, foi tão rápido para o meu desejo se realizar, sabe? Estou bem feliz. Uhum. Muito obrigada, Edilene. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, adorei esse papo. Foi muito, muito gostoso. É um Também. assunto que eu gosto de falar. E não tenho problema nenhum em dividir a minha história, em contar toda a minha trajetória aqui. E seguimos, né? Seguimos. Eu acho que, pessoal, faz um print da live, compartilha e marca a gente. Eu acho Pessoal, que. o que você acha da gente sortear uma mini mentoria para essas pessoas? Ai, olha, muito legal. Prepara o print, pessoal. Faz uma. Vamos lá para o momento do print. Se arruma, Priscila, para a gente fazer o print. Fica Vai, bem pessoal, faz gata. o print aí. Vamos Foi? lá. Foi? Esqueci. Acho que Deixa eu deu. Deixa eu botar ele fazer o fazer meu. aqui também. Deixa eu fazer o meu que eu não fiz. Pronto. Pronto, perfeito. Então é isso, gente. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente. A gente vai estar voltando de vez em quando para falar mais um pouquinho. Amei esse papo aqui, Priscila. Realmente foi melhor que eu imaginava, né? Muito bom ouvir sua história, muito bom. Você contribuiu demais com a gente aqui. E uma ótima noite a todos, uma ótima noite para você. E a gente se encontra. Um beijo. Outro. Tchau.